Então, vamos lá. Esse capítulo fala dos princípios e diretrizes do SUS. Ou seja, isso aí é que vai colocar a gente numa régua que tudo tem que estar de acordo com o que vai estar descrito daqui para frente. Então, o artigo 7º diz que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Então, vamos lá. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um serviço contratado de odontologia. O cidadão chega lá e ele quer ter o acesso àquele serviço, e aí o dentista cisma que não quer atender por qualquer motivo que não está previsto em lei. Ou seja, ele está impedindo o acesso universal. Ele não gosta de preto, pronto. A cabeça dele não quer atender preto, ele tem preconceito, ele não pode fazer isso. Ele está sendo contratado para atender toda e qualquer pessoa, porque isso configura, além de crime, né? O preconceito a discriminação é um crime. Ele está contratado por um serviço que rege pela universalidade. Ainda um outro princípio que é a integralidade da assistência. O que é essa integralidade da assistência? É um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, tanto individuais como coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, voltando ao exemplo, eu adoro dar exemplo de diabético, porque para mim é o caso mais rico que tem. Nós temos desde aquele diabético que toma uma metformina, faz uma dietazinha básica, está sempre com a sua glicose controlada, e temos aquele diabético que é dialítico, né? Já tem que fazer diálise, já com complicação oftalmológica, com ferida crônica na perna, com hipossensibilidade em algum local do corpo. Então, esse é um paciente de um nível de complexidade muito maior. Então, ele precisa também de um nível de complexidade do profissional e do serviço que o assiste. Então, esse paciente pode ter consulta com o médico da unidade, com a enfermeira de sua equipe. Ele utiliza o serviço de curativo daquela unidade, ele faz vacina ali naquela unidade básica, mas ele também é atendido pelo cirurgião vascular, pelo endocrinologista, pelo oftalmologista especializado em retina. Muitas vezes ele parte por um transplante de pâncreas, então ele utiliza um serviço muito especializado, muito caro, mas não é todo diabético que vai evoluir para isso. Então você tem dentro da população, vamos colocar aqui um piso muito grande, né, de pessoas que são assistidas. Vamos colocar em números redondos. 1 milhão de pessoas, 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte. Dessas 5 milhões, quantos são diabéticos? Desses diabéticos, quantos são descontrolados, ou seja, de difícil controle, insulino dependente, uma porcentagem menor. Desses, quanto que vão evoluir para amputações? Vai diminuindo, né? Quantos desses que vão evoluir para transplante? Então, uma parcela muito pequena da população vai precisar desse serviço, mas esse serviço tem que acontecer para atender essa população. E a integralidade que vai dizer que esse paciente não vai ter só determinado tipo de assistência, ele tem que ter assistência para a sua saúde integral.
No inciso 3, diz que a preservação da autonomia das pessoas na defesa e na sua integridade física e moral é um princípio e uma diretriz. No inciso 4, diz que a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, a gente fala não é só do preconceito, mas também do privilégio, né? Isso aí é um princípio do SUS. Em teoria, tanto o filho do pedreiro desempregado quanto o filho do prefeito têm o mesmo acesso ao serviço público, né? Como que faz para marcar uma consulta pediátrica para o filho do pedreiro? Vai ao posto, solicita um agendamento e no dia do agendamento comparece para a sua consulta. Em teoria, vamos manter que é teoria, porque prova é teoria, né? Concurso é teoria. Como que o filho do prefeito marca uma consulta no SUS? Primeiro que eles não consultam, né? No SUS, eles têm plano de saúde, mas vamos dizer que consultassem. Da mesma forma, tinha que comparecer à unidade, marcar um dia da consulta e comparecer no dia da consulta. Os dois são diabéticos e os dois vão precisar de fornecimento de insulina. Os dois têm direito, tanto o filho do prefeito quanto o filho do pedreiro, não importa, né? Vou tocar aqui. O artigo 198, só para lembrar aí, né, que é da diretriz do artigo 8080, ele diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único e organizado, etc. Por que eu coloquei isso aqui? Nós acabamos de ler isso lá nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal. E expliquei que a 8080 ela tem que obedecer a tudo o que a lei federal determina. Então, tá aí. As diretrizes, né, da Lei 8080 estão de acordo com o artigo 198. Ainda, como premissas, né, como diretrizes do SUS, nós temos o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Então, eu, enquanto usuária, eu tenho direito a saber o que eu tenho, quais são os serviços que eu tenho direito, quais são os recursos. Eu tenho direito de saber o que foi proposto para a minha saúde, o meu prontuário, isso tudo está resguardado dentro do inciso 5º. A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário também é uma diretriz. Então, alguns serviços têm até placas, faixas, cartazes dizendo do que tem de recurso naquele lugar e de que forma se acessa aquele serviço. Então, você chega lá, tem o horário de funcionamento de uma sala de vacina, de uma sala de curativo, do acolhimento com classificação de risco, dos horários estendidos de consultas médicas. Isso tem que estar claro para o usuário chegar e saber como que ele vai acessar aqueles serviços. O inciso 7º fala da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Então, em Belo Horizonte, por causa de uma série histórica já de 10 anos, foi tratada a dengue como uma situação de prioridade. Então, vem a alocação de recursos e orientação programática, ela é de acordo com a doença. O que é epidemiologia? É do que as pessoas adoecem e do que as pessoas morrem. E o que poderia ter sido feito para evitar aquela morte. Isso é a utilização da epidemiologia. Em Belo Horizonte foi feito um grande investimento na atenção à dengue
e nós temos drones sobrevoando a cidade para executar algumas ações, tanto de vigilância quanto de pulverização. Só um minuto. De substâncias. Eu não sei se vocês sabem, o drone que a prefeitura contratou, ele, ao passar por uma poça d'água, ele tem um programinha que ele já calcula a distância, o volume de água que tem ali, e ele pode dispensar o número, a quantidade exata de larvicida para aquela região. Isso é muito importante. Imagina naquela região da Pampulha, onde tem muitas mansões que ficam praticamente o ano todo fechadas e tem as piscinas abertas. Os donos das mansões não vão lá, mas a piscina está lá como criadora. E toda a população em torno ali da região da Pampulha sofre por causa disso. Porque não tem ninguém para ir lá limpar, esvaziar aquela piscina, que só está sendo criadouro de larva de dengue. Então o drone, ao sobrevoar aquela casa, né, aquela residência, ele detecta através dos sensores e ele vai abaixar lá numa distância que ele possa executar o seu trabalho e jogar, pulverizar exatamente a quantidade de larvicida para acabar com aquele risco. Tem um outro projeto acontecendo, mas nós não vamos entrar muito nisso, mas foi feito um aporte financeiro muito grande utilizando a epidemiologia, dizendo que em Belo Horizonte, doença de importância sanitária é a dengue. O inciso 8º vai reforçar aí como diretriz a participação da comunidade. O inciso 9º fala da descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, vamos lembrar daqueles 3 quadradinhos. No âmbito nacional, o Ministério da Saúde. No âmbito estadual, a Secretaria Estadual de Saúde. E no âmbito municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. Cada um tem as suas atribuições. Essa ênfase na descentralização dos serviços para os municípios é muito importante, porque é através disso que todos os financiamentos acontecem, porque é na ponta que a gente faz acontecer, né? Então, descentralizar significa diminuir a dificuldade de acesso a alguns recursos. A regionalização e a hierarquização da rede de serviços também foi muito importante para aumentar os recursos para as cidades. Quando a gente fala de regionalização, a gente pensa em 2, 3, 4, 8, 15 cidades próximas que precisam de determinados serviços, mas que cada um não tem condição de manter tudo em cada unidade. Então, o que se faz? Naquela região ali, por exemplo, estabelece que na cidade tal se monta o serviço de hemodiálise. Então, todas as outras cidadezinhas mandam pessoas fazerem hemodiálise naquela cidade. Então, ali, um médico que está ali naquela unidade de hemodiálise atende 20, 30, 40, 50 pacientes. Ao passo que se eu tivesse, nós temos um médico, um enfermeiro, 5 técnicos de enfermagem, ao passo que se eu tivesse um centro de hemodiálise aqui e outro aqui, eu não atenderia um grande número de pessoas e ainda teria que ter o dobro de profissionais. Isso para a economia de escala é muito importante. No inciso 10º, e tem a hierarquização, ou seja, quanto maior a necessidade de saúde, mais complexo a necessidade de saúde, tem que vir um serviço que atenda aquela complexidade. No
inciso 10º fala da integração em nível executivo, ou seja, no vamos ver ali, no fazer as ações de saúde, tem que ter integração entre o meio ambiente e o saneamento básico. Então, o meio ambiente, inclusive considerado o do trabalho, ele tem que ser um ambiente com determinado nível de ruído controlado, limpo, iluminado, né? E isso, em nível executivo, é muito importante que isso aconteça. Se não tiver saneamento básico, vou ter esgoto a céu aberto, não é? O inciso 11 fala da conjugação de recursos financeiros, ou seja, juntar recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, Distrito Federal e municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Ou seja, vem dinheiro do governo federal, vem dinheiro do estado, vem dinheiro dos municípios e vem dinheiro do Distrito Federal para que todas essas verbas possam compor o atendimento de saúde para toda a população. No inciso 12, ou 12º, uma premissa importante é a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Porque se não tiver capacidade de resolução, não faz sentido aquele serviço continuar acontecendo. No 13º, fala da organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade, ou seja, que você tenha dois serviços atendendo para a mesma coisa, gastando o dobro do dinheiro público. No inciso 14, diz da organização do atendimento público específico e especializado. Cliquei aqui sem querer. Específico e especializado para mulheres e vítimas de violência. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos o acolhimento, temos a Casa Bem-vinda, que acolhe essa mulher em um lugar escondido com a sua família, muitas vezes modifica até os documentos dela, protege essa pessoa quando ela acessa os serviços públicos de identificação de onde ela está, para que ela não seja perseguida por seu agressor. E a organização desse atendimento é muito importante para não deixar de fora uma mulher que precise de um apoio de um atendimento à saúde. O artigo 8º, gente, ele vai falar das ações e serviços de saúde executados pelo SUS, direta ou mediante participação complementar da iniciativa privada, e serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Mais uma vez, a Lei 8080 confirma, ela concorda com a Constituição Federal. No artigo 9º, diz o seguinte: a direção do SUS é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem, né? Que é o inciso 1, que fala da descentralização com direção única em cada esfera de governo, sendo exercida em cada uma dessas esferas pelos seguintes órgãos. Isso aí é até para a gente reforçar esse conhecimento. Na União não existe Secretaria Nacional de Saúde, não existe Secretaria Federal de Saúde, é Ministério. Nos estados e no Distrito Federal, nós temos Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Por que ou órgão equivalente? Nós temos municípios tão pequenininhos que não tem nem quantitativo nem como manter uma secretaria com secretários, assessores, tudo separadinho dentro de uma secretaria de saúde.
Então, se tem um órgão equivalente para que as ações de saúde aconteçam, mas que não tem o peso administrativo financeiro de uma secretaria de saúde. Bom, falando dessa descentralização, a gente diz que não é que a administração do SUS vai ser exercida de acordo com o nível de governo e não por um órgão público da administração. Então, as ações de saúde, elas não podem ser responsabilidade só do Estado, ou só da Prefeitura, ou só da União. Todos participam de alguma forma nessa responsabilização. Olha, acho que nós vamos fechar hoje esse conteúdo, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos sim. O artigo 10. Ô, gente, eu tô achando vocês muito caladinhas, hein? Pelo amor de Deus, não deixa as coisas passarem com dúvida, não. O artigo 10 diz o seguinte: os municípios poderão constituir consórcio. Essa história do consórcio é muito legal. Vocês estão vendo o mapinha aqui, meio doido que eu fiz? Eu vou explicar isso bonitinho aqui. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Parágrafo único. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Então, nós temos aqui um consórcio, o município A, o município B e o município C. Todos três, aliás, nenhum dos três tem condição de manter determinado serviço sozinho. Vamos dizer que o município A tenha 80 pessoas que fazem hemodiálise, mas o custo de manter uma hemodiálise, um serviço de hemodiálise, é muito alto. Só que tanto faz atender 80 como atender 300, o custo é alto. Porque cada centro de hemodiálise, por exemplo, ele mantém 15 máquinas fazendo hemodiálise ininterruptamente. Então, se aquela cidade monta 15 máquinas para hemodiálise e ela vai ficar com horas ociosas daquele serviço, ela está simplesmente desperdiçando o dinheiro público. Então, o que ela faz? Ela aloca esse excedente de horas de máquina para o município B ou para o município C. Então, eles fazem um consórcio. Olha, eu tenho lá 15 máquinas, então está me sobrando muita hora lá na máquina de hemodiálise. Vocês vão mandar os pacientes de vocês também, para que eu não tenha tempo ocioso. Aí o outro município, o município B, pode dizer assim: olha, e eu tenho um serviço de angiologia, de atendimento ao pé diabético. Eu tenho lá um médico, mas está muito ocioso, que ele atende 6, 10 pacientes por semana. Eu tenho material de curativo que vai até vencer por falta de uso. Eu tenho determinados procedimentos, eu tenho capacidade de atender muito mais, mas eu não posso deixar de pagar o salário integral do médico, que é 12 mil reais. Tanto faz um médico atender 15 pessoas como 80 pessoas, ele vai ganhar 12 ou 15 mil reais. Então, o que ele faz? Eles fazem chamados consórcios. Eu oferto as consultas com o médico e você oferta para mim o serviço de hemodiálise. Isso é um consórcio. E quem é que vai contribuir financeiramente para aquele serviço de hemodiálise lá no município A? Todos os 3 municípios. Os 3 vão contribuir financeiramente e os 3 também terão acesso para os seus moradores.
Eu não vou passar essa provinha não, gente, porque eu decidi que eu vou primeiro ter um conteúdo, dar um volume de conteúdo para vocês e não ficar soltando questõezinhas. Eu estou aproveitando esse slide da minha turma anterior, do ano passado, mas a gente não vai passar prova agora não, tá? Abra um áudio aí, por favor, que eu quero ouvir os comentários do que estão achando da minha forma de explicar, se está ficando alguma dúvida, se com o material que eu estou mandando, tanto em PowerPoint para vocês, quanto o acesso lá no YouTube, tá uma coisa tranquila. Só um minutinho que eu vou parar a gravação, tá?